O quarto indicador que a gente analisa, daí já é um indicador mais com relação ao balanço da empresa, que é a relação dívida líquida sobre EBITDA. O que você acha desse indicador? Olha, o EBITDA ele tem diversas desvantagens, porque o DIA, né, depreciação e amortização, ela é uma estimativa que normalmente ela não condiz muito com a realidade, com quanto tem que ser reinvestido no negócio. Porém, para o credor, né, que quem está emprestando dinheiro para a empresa, esse é um múltiplo bastante importante, porque se a empresa vai quebrar, aquilo lá se aproxima da geração de caixa potencial da empresa. Mas, então, né, é um indicador importante. Muitos covenants de dívida, né, que são cláusulas no contrato de dívida, que assim, se o resultado caiu muito, né? Pensa, dívida líquida e EBITDA. Tem covenant, sei lá, se chegar a 5 vezes esse indicador, ou seja, a dívida é 5 vezes maior do que o seu EBITDA, você é obrigado a pagar naquele momento a dívida, né? Então é um indicador que ele é muito utilizado pelos credores e aí, o EBITDA ele se aproxima da capacidade de geração de caixa da empresa, ainda mais se ela entrasse numa recuperação judicial. Mas a desvantagem é o quê? Você não paga de fato com o EBITDA, né? Você paga com a geração de caixa, a sua dívida. Então é um indicador que eu uso, ele é útil, mas você também tem que entender quão sustentável é esse resultado da empresa. E existem dívidas que não transitam em balanço também, né? Então, por exemplo, empresas que têm pagamentos a fazer em aquisições de outras empresas. É muito comum, numa aquisição, uma parte ser paga à vista e outra parte ser paga a prazo. Se a empresa adquirida performar bem, se paga mais, etc. e tal. Muitas vezes esses valores não são contabilizados em dívidas. Existem várias outras situações análogas em que muitas vezes a empresa está devendo, mas não transita na dívida. Por quê? Dívida líquida só conta aquele endividamento oneroso, ou seja, aquele que tem juros que a empresa tem que pagar. Além disso, o próprio EBITDA, ele não é uma perfeição, como o Alberto falou, da geração de caixa. Fora que, como qualquer outra empresa, o EBITDA pode ser cíclico, vai ter anos que vai ser melhor, vai ter anos que vai ser pior. Então, esse é um ponto bom para lembrar, né? O EBITDA ele não é perfeito, mas é um indicador que faz parte aqui E tem outro ponto para trazer também, a dívida líquida ela é o principal da dívida que você tem que pagar. Ela não está correlacionada com o custo da dívida. Sim. Então, duas empresas podem dever 1.000, mas um desses 1.000 custa, sei lá, 10% ao ano e o outro custa 15% ao ano. Isso não está sendo contemplado nesse múltiplo.